Bem-vindo ao episódio 3, Por que pessoas que ganham bem continuam endividadas? Essa é uma pergunta que intriga muita gente, né? Como pode alguém com um bom salário viver sempre no vermelho? É isso que a gente vai entender melhor agora. Olha, vamos direto ao ponto. A maioria das pessoas pensa assim: se eu ganhasse mais, todos os meus problemas com dinheiro estariam resolvidos. Só que a realidade na prática é bem diferente e às vezes até surpreendente. A verdade é que a estabilidade financeira não tem tanto a ver com o tamanho do salário. Pensa só nesse paradoxo que a gente vê o tempo todo. Tem gente com salários ótimos que está sempre vivendo no limite, naquela famosa corrida dos ratos, sabe? E por outro lado, a gente vê pessoas com rendas bem mais modestas que conseguem construir patrimônio e ter uma vida tranquila. Ué, como assim? A resposta para isso não está no quanto entra na conta, mas sim como esse dinheiro é cuidado. E aqui a gente chega no coração da coisa. A dívida, especialmente para quem tem uma boa renda, não é um problema de falta de dinheiro. Ela é, na verdade, um sintoma de certos comportamentos. E a gente vai ver qual é o principal deles. O nome desse fenômeno é inflação do estilo de vida. Parece complicado, mas a ideia é super simples. É aquela tendência que a gente tem de aumentar os nossos gastos toda vez que a nossa renda sobe. Sabe como é? Uma promoção no trabalho vira um carro novo, um bônus inesperado se transforma naquelas férias mais luxuosas. O resultado? As despesas sobem junto com o salário e, no fim das contas, a pessoa não sai do lugar financeiramente. Esse ciclo é uma armadilha e ele se repete. Tudo começa com um aumento de salário. Quase que imediatamente o padrão de vida sobe para acompanhar essa nova renda. Um apartamento melhor, jantares em lugares mais caros, mais tecnologia. E qual a consequência? Novas dívidas, novos compromissos financeiros que acabam engolindo aquele ganho inicial. E o ponto crucial é entender que o dinheiro funciona como uma lente de aumento para os nossos hábitos. Se os hábitos financeiros já não são bons, mais dinheiro não vai resolver nada. Pelo contrário, só vai amplificar os erros. Vai tornar esses erros maiores e, claro, muito mais caros. Para a gente conseguir visualizar isso de um jeito bem claro, vamos usar uma metáfora que é simplesmente perfeita. Imaginem que as suas finanças pessoais são como um balde. Agora imagine que a sua renda, o seu salário, é a água que você joga dentro desse balde. Se o balde está cheio de furos, não adianta nada. Você pode jogar quanta água quiser, ele nunca vai encher. Tentar resolver um problema de gasto só ganhando mais é exatamente isso. É continuar jogando mais e mais água num balde todo furado. O esforço é gigantesco e o resultado é zero. A primeira coisa a se fazer é consertar os furos. Bom, isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? Na nossa vida financeira, o que são exatamente esses furos que estão deixando o dinheiro todo escapar? Geralmente, os maiores furos no nosso balde financeiro vêm de dois lugares. O primeiro é o hábito. São aqueles gastos que a gente faz no piloto automático, sabe? O delivery quase todo dia, assinaturas que a gente nem usa mais. E o segundo grande furo é a comparação social. Aquela pressão, muitas vezes silenciosa, para ter o mesmo carro do amigo, a casa do parente ou fazer as mesmas viagens que aparecem nas redes sociais. Juntos, esses dois ralos podem esvaziar qualquer orçamento, não importa o tamanho. Tudo isso nos leva, então, a uma mudança de chave no nosso pensamento. Cuidar do dinheiro é, antes de mais nada, uma questão de comportamento. É muito mais sobre psicologia do que sobre planilhas de Excel ou matemática complexa. E se tiver uma única ideia para levar dessa nossa conversa de hoje, que seja esta: o sucesso financeiro não é determinado por quanto se ganha, mas sim por como se gasta. A disciplina e a consciência nos gastos sempre vão superar uma renda alta sem nenhum controle. E para terminar, fica aqui a reflexão. Quais são os furos, sejam eles grandes ou pequenos, no seu balde financeiro que precisam ser consertados? Porque identificar esses furos já é o primeiro e talvez o mais importante passo para finalmente começar a construir um futuro financeiro realmente sólido.